Você tem se aproximado do espelho como quem espera um veredito. E toda vez que olha, acredita que está vendo a verdade. Mas o que aparece ali não é o que você é. É apenas o que você tem concordado em ser. Porque o espelho nunca foi juiz. Ele sempre foi servo. Nunca foi origem. Sempre foi resposta. Nunca foi identidade. Sempre foi consequência. E enquanto você continuar olhando em silêncio, ele continuará repetindo as mesmas histórias, as mesmas marcas de cansaço, os mesmos sinais de desistência. Porque o silêncio também é um decreto, e tudo o que não é corrigido pela palavra é confirmado pela repetição. Mas existe algo que você ainda não percebeu. O espelho não reage à aparência. Ele responde à autoridade. Ele não reflete o tempo. Ele reflete a crença dominante. Ele não mostra quem você é. Ele ecoa quem está no comando. E por isso, tantas pessoas sentem desconforto ao se encarar. Não porque se acham feias, velhas ou inadequadas, mas porque, no fundo, sabem que abandonaram a própria voz. Entregaram o direito de se nomear ao mundo, à memória, ao medo. E quando você entrega a sua voz, o reflexo assume o controle. Mas nunca foi assim que deveria ser. O espelho não foi criado para liderar, foi criado para obedecer. E tudo muda no instante em que você entende que o reflexo não fala primeiro. Ele responde depois, sempre depois, àquilo que foi aceito internamente como verdade. Porque o vidro não possui intenção, ele possui fidelidade. E ele será fiel ao tom que domina você, seja ele medo ou soberania, vergonha ou consciência divina. E é por isso que você não precisa mudar o rosto, você precisa mudar a fonte da voz. Porque o rosto é apenas a tela onde a lei espiritual se projeta. E a lei é simples. Aquilo que você sustenta como identidade se manifesta como forma. Enquanto você continuar se apresentando internamente como alguém pequeno, esquecido, limitado ou atrasado, o espelho apenas confirmará essa narrativa. Não por crueldade, mas por obediência absoluta. Porque o universo inteiro funciona assim. Ele não questiona o que você declara, ele executa. Ele não debate suas crenças, ele as materializa. E o espelho é apenas o ponto mais íntimo onde essa execução se torna visível. Por isso ele assusta, por isso incomoda. Por isso muitos desviam o olhar rapidamente, porque ali não existe distração. Não existe plateia, não existe personagem. Só existe a verdade que foi repetida tantas vezes que se tornou padrão. Mas hoje, algo começa a se romper. Porque você não chegou até aqui por acaso. Existe um chamado silencioso despertando dentro de você. Uma lembrança antiga que começa a subir, como se uma parte esquecida da sua consciência estivesse cansada de ser ignorada. E essa parte sabe que o espelho não é inimigo, é portal. Não é acusador, é testemunha. E está esperando, não por mudança externa, mas por comando interno. Porque quando a voz certa fala, o reflexo se reorganiza. E isso não é poesia, é lei. É o mesmo princípio que estruturou a criação, onde tudo surgiu não do esforço, mas da palavra. Não da tentativa, mas da declaração. E essa mesma força nunca deixou de existir. Ela apenas foi abafada pelo hábito de duvidar, pelo condicionamento de pedir permissão, pelo treinamento inconsciente de esperar sinais externos, quando, na verdade, o sinal sempre foi interno, sempre esteve na boca, sempre esteve no direito de dizer eu sou,
antes de qualquer evidência. Porque identidade não nasce da observação, nasce da afirmação. E você não foi criado para reagir ao que vê, mas para determinar o que será visto. E até que você entenda isso, continuará buscando no espelho algo que só pode vir da sua voz. Continuará esperando confirmação, quando deveria estar emitindo instrução. Mas a partir de agora, isso começa a mudar, porque o espelho está prestes a ouvir um tom diferente, um timbre que não vem da comparação, nem da memória, nem da dor, mas da consciência de que existe algo divino operando através de você. E quando essa consciência fala, o reflexo não resiste. Ele se ajusta, ele cede, ele acompanha. Porque nunca teve escolha, ele sempre foi governado. Apenas estava sendo governado pelo medo. E agora, começa a ser governado pela lembrança. E essa lembrança não é mental, é espiritual. É o reconhecimento de que você não é apenas alguém vivendo uma história. Você é a fonte que está narrando essa história em tempo real. Palavra por palavra, crença por crença. E tudo aquilo que você chama de destino, nada mais é do que a soma das frases que você aceitou como verdade. Mas isso pode ser reescrito. Não com esforço, não com luta, não com correção externa, mas com autoridade interna. Porque quando a autoridade muda de lugar, tudo muda junto. E o espelho será o primeiro a demonstrar isso. Você permanece diante do espelho, e algo em você já sabe que não há retorno possível. Porque a verdade, uma vez reconhecida, nunca volta a dormir. E mesmo que você tente, mesmo que amanhã acorde fingindo que foi apenas emoção, o seu corpo lembrará. O seu olhar lembrará. O espelho lembrará. Porque o reconhecimento imprime uma marca que não se apaga. E agora, a voz que fala em você já não pede licença. Ela assume espaço. Ela ocupa o ar. Ela se instala como lei viva dentro da carne. E você começa a entender que não se trata de convencer o mundo, nem de mudar circunstâncias externas, nem de ajustar detalhes da vida, mas de sustentar uma identidade que já foi ativada. Porque tudo que não se sustenta pela palavra se dissolve, e tudo que é sustentado pela palavra verdadeira se estabelece com o tempo, não por esforço, mas por coerência espiritual. E essa coerência começa no instante em que você decide não se contradizer mais, não dizer uma coisa no espelho e outra no silêncio da mente, não declarar poder pela manhã e repetir medo à noite. Porque o espelho não responde à intensidade ocasional, ele responde à consistência. E consistência é fidelidade à identidade. Não ao humor, não ao dia bom, não ao dia ruim, mas àquilo que foi nomeado como verdade central. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de usar o espelho como termômetro emocional e passa a usá-lo como instrumento de alinhamento. Não importa como você se sinta ao acordar. Não importa se o corpo está cansado, se a mente está pesada, se o passado tentou gritar mais alto durante a noite. Você se coloca de pé, olha nos próprios olhos e fala a partir da decisão, não da sensação. Porque a autoridade não nasce da emoção, nasce da escolha. E a escolha é esta: eu não nego quem eu sou para concordar com o que sinto. Eu ensino o que sinto a obedecer quem eu sou. E essa inversão é o ponto exato onde a maioria falha. Porque o mundo ensinou você a ser reativo, a se definir pelo reflexo do dia, a responder ao espelho como quem pergunta: como estou hoje? Mas agora você aprende a entrar no espelho como quem afirma: é assim que eu sou. E o espelho, fiel à lei, se ajusta. Lentamente no início, quase imperceptível, mas de forma cumulativa.
porque cada declaração correta empurra a identidade 1 milímetro para frente. E milímetros acumulados viram destino. E você começa a perceber que não é necessário lutar contra pensamentos negativos, nem reprimi-los, nem debatê-los. Basta não lhes dar autoridade de nomeação. Porque quem nomeia, governa. E quem governa, define o que permanece. Então, quando um pensamento surge dizendo, isso não vai funcionar, você não discute, você não argumenta, você simplesmente retorna ao espelho e reafirma a identidade. Porque a identidade falada é mais forte do que qualquer pensamento passageiro. E aos poucos, o sistema interno aprende uma nova hierarquia. Aprende que a voz central não é o medo, não é a memória, não é a ansiedade, mas a decisão espiritual declarada. E essa hierarquia reorganiza tudo: postura, tom de voz, ritmo de fala, escolhas, limites. E o mundo começa a responder. Não porque você pediu, mas porque você mudou a frequência de comando. Pessoas sentem isso sem saber explicar. Oportunidades surgem sem esforço forçado. Portas se abrem não por sorte, mas por coerência. Porque o mundo externo sempre busca um centro estável para se organizar ao redor. E quando você se torna esse centro, a vida se rearranja naturalmente. E o espelho passa a ser o ponto diário de recalibração. Não para corrigir defeitos, mas para reafirmar o eixo. E você entende algo essencial. O espelho não cria nada. Ele confirma. Ele confirma aquilo que você está disposto a sustentar, mesmo quando ninguém está olhando. E é aí que a prática se torna sagrada. Porque ela não depende de aplauso, não depende de plateia, não depende de validação externa. Ela acontece no silêncio, no quarto, no início do dia ou no final da noite, quando só existem você, o espelho e a verdade. E essa intimidade com a própria autoridade cria uma solidez que não se quebra facilmente. Porque o mundo pode tentar te nomear de novo, pode tentar te reduzir, pode tentar te provocar a voltar aos antigos papéis. Mas algo em você já sabe quem é. E quem sabe não precisa provar, apenas sustenta. E sustentar é repetir sem ansiedade, é declarar sem pressa, é permanecer sem dramatização. E esse é o ponto onde o espelho deixa de ser um ritual e se torna um hábito de identidade. E hábitos constroem caráter. E caráter constrói destino. E à medida que essa compreensão se aprofunda, a mente começa a abandonar o antigo hábito de reagir ao mundo exterior como se ele fosse a causa primária de tudo. Porque agora se revela uma verdade mais elevada. O mundo externo é apenas o espelho obediente do comando interno. E nada possui poder sobre sua vida além das palavras, imagens e sentimentos que você aceita como verdade dentro de si. Pois cada pensamento repetido se transforma em decreto silencioso. Cada emoção sustentada se converte em ordem vibracional. E cada palavra dita com convicção atua como uma lei invisível que organiza circunstâncias, encontros e resultados. E quando você percebe isso, você deixa de implorar, deixa de temer, deixa de lutar, porque entende que a vida não responde à força, mas à clareza. Não responde ao desespero, mas à certeza interior. Não responde à dúvida, mas à fé aplicada. Aquela fé prática, que não é apenas acreditar, mas agir internamente como se aquilo que se deseja já estivesse resolvido na dimensão invisível. Pois tudo o que existe no plano material já foi antes um acordo no plano mental e espiritual.
E essa consciência transforma completamente a forma como você lida com desafios, perdas, atrasos e aparentes fracassos. Porque agora eles deixam de ser sinais de punição ou azar e passam a ser vistos como ajustes de rota, correções de percepção, convites para alinhar novamente o pensamento com a verdade maior da abundância infinita. E assim, você começa a vigiar a própria mente, não com rigidez, mas com amor, observando quando pensamentos de medo surgem, quando palavras de escassez escapam, quando imagens negativas tentam se instalar. Substituindo tudo isso de forma firme e consciente por afirmações que não negam a realidade aparente, mas a transcendem. Declarando que existe uma ordem divina operando, mesmo quando os sentidos não conseguem perceber. Porque a mente treinada aprende a caminhar pela fé e não pela aparência. Aprende a descansar na certeza de que o suprimento não depende de pessoas específicas, empregos fixos ou circunstâncias limitadas, mas de uma fonte inesgotável que se manifesta através de infinitos canais, muitos dos quais a mente racional jamais conseguiria prever. E essa compreensão dissolve o medo da perda. Pois quando alguém sabe que a fonte é infinita, deixa de se apegar aos meios temporários, confiando que se uma porta se fecha, outra se abre de forma ainda mais alinhada. E isso não acontece por sorte, mas por lei. A lei do retorno mental, a lei da palavra falada, a lei da expectativa consciente. Porque aquilo que se espera com convicção tende a se organizar para se manifestar, e aquilo que se teme com insistência encontra caminhos para se materializar, não como castigo, mas como simples resposta vibracional. E por isso, a verdadeira disciplina espiritual não está em rituais complexos, mas na constância do pensamento elevado, na escolha diária de palavras que afirmam vida, prosperidade, saúde e direção, mesmo quando o cenário externo tenta provocar o contrário. E é nesse ponto que você percebe que decretar não é repetir frases vazias, mas alinhar emoção, imagem mental e palavra falada em uma única direção, criando coerência interna. Pois quando mente e sentimento caminham juntos, o comando se torna poderoso e a vida responde com uma precisão quase desconcertante. E trazendo encontros inesperados, ideias inspiradas, soluções simples para problemas antigos e oportunidades que surgem no momento exato. E então a fé deixa de ser algo abstrato e se torna uma experiência viva, diária, prática. E você passa a confiar não porque leu em livros, mas porque experimentou na própria carne o funcionamento dessa lei. Percebendo que quanto mais solta o controle excessivo e mais confia na inteligência divina, mais as coisas fluem, mais os resultados se encaixam e mais a sensação de estar sendo guiado se fortalece. E assim a ansiedade perde espaço, porque não há mais a necessidade de prever tudo, controlar tudo ou garantir tudo pela força humana, já que existe uma força maior que trabalha nos bastidores, quando a mente está alinhada. E conforme essa postura interna se consolida, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A sua identidade muda silenciosamente. Pausa. Porque você deixa de se enxergar como alguém que está tentando alcançar algo distante e passa a se reconhecer como alguém que já vive a partir de um estado interno de plenitude. Pausa. E essa mudança de identidade é talvez o ponto mais decisivo de todo o processo, pois o mundo não responde ao que alguém deseja ocasionalmente, mas ao que essa pessoa acredita ser. Pausa. E quando você passa a se ver como próspero,
Guiado, protegido e suprido, suas escolhas diárias começam a refletir essa nova autoimagem de forma natural, sem esforço consciente. Pausa. E você passa a agir com mais confiança, falar com mais autoridade, aceitar menos situações limitantes e se mover no mundo como alguém que espera o melhor, porque internamente já se sente alinhado com o melhor. Pausa. E isso cria um campo invisível ao seu redor que influencia a forma como os outros te percebem, como as oportunidades se aproximam e como os caminhos se abrem. Pausa. Porque a energia da certeza silenciosa é extremamente magnética. E diferente da arrogância, ela não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa se justificar. Pausa. Ela simplesmente existe, firme, estável, tranquila. E essa tranquilidade se torna uma força criadora poderosa. Pausa. Pois onde não há desespero, há espaço para soluções criativas. Onde não há medo, há abertura para novas ideias. E onde não há ansiedade, há clareza para perceber sinais, intuições e orientações sutis, que antes eram abafadas pelo ruído mental. Pausa. E assim, você começa a perceber que muitas respostas não vêm de fora, mas surgem como inspirações repentinas, impulsos calmos, certezas internas que não gritam, mas orientam com precisão. Pausa. E quando você aprende a confiar nessas inspirações, sua vida começa a fluir de forma quase coreografada, com encontros certos no momento certo, decisões tomadas no instante exato e palavras ditas que abrem portas inesperadas. Pausa. E isso não acontece porque você se tornou especial, mas porque se tornou alinhado. Pausa. Pois o alinhamento interno é o verdadeiro segredo por trás de qualquer manifestação consistente. E esse alinhamento exige honestidade consigo mesmo. Exige abandonar narrativas antigas de escassez, indignidade e medo herdadas do passado. Pausa. Exige coragem para soltar histórias que já não servem e assumir uma nova visão de si e da vida. E embora isso possa gerar desconforto no início, porque o ego resiste à mudança, logo se torna libertador. Pois viver alinhado com a verdade da abundância traz uma sensação profunda de paz. Aquela paz que não depende de resultados imediatos, mas nasce da certeza de que tudo está sendo conduzido por uma ordem maior. E essa paz se reflete no corpo, na mente e nas emoções, reduzindo tensões, acalmando o sistema nervoso, criando um estado interno mais receptivo. Pois a vida responde melhor a uma mente relaxada do que a uma mente em luta constante. E isso explica por que tantas pessoas alcançam resultados quando finalmente desistem de forçar e começam a confiar. Porque o esforço excessivo muitas vezes nasce da crença inconsciente de que tudo depende exclusivamente do eu humano, enquanto a confiança reconhece a cooperação entre o esforço inspirado e a inteligência universal. E essa cooperação é o ponto onde o impossível começa a se tornar provável, e o improvável começa a se tornar comum. E à medida que essa compreensão se aprofunda, você percebe que não está apenas criando resultados isolados, mas construindo uma nova forma de existir no mundo. Uma forma baseada na confiança consciente, na autoridade interior e na certeza silenciosa de que a vida responde com precisão matemática aos estados internos mantidos com constância. E essa percepção muda completamente a relação com o tempo, porque já não há pressa desesperada nem adiamento infinito. Existe apenas o agora, como ponto de poder. O único lugar onde pensamentos são escolhidos, onde sentimentos são nutridos
e onde palavras são declaradas. E quando o agora é honrado como sagrado, cada pequeno ato interno se torna significativo. Cada escolha mental ganha peso criativo e cada emoção passa a ser observada com mais responsabilidade. Não como algo a ser reprimido, mas como um sinal de alinhamento ou desalinhamento. E essa maturidade emocional permite que você atravesse períodos de silêncio externo sem perder a fé interna. Pois você já entendeu que nem tudo se manifesta imediatamente aos olhos, mas tudo começa a se mover no invisível assim que a decisão interna é tomada. E isso cria uma estabilidade rara, porque você deixa de oscilar tanto entre esperança e frustração e passa a sustentar um estado mais contínuo de confiança. E essa continuidade é o que dá força real às afirmações e decretos. Pois não é a repetição mecânica que transforma a realidade, mas a repetição impregnada de convicção tranquila. Aquela convicção que não precisa ser reforçada o tempo todo, porque já se tornou parte da identidade. E quando isso acontece, as palavras deixam de ser apenas ferramentas e passam a ser extensões naturais do estado de ser. E cada frase afirmativa pronunciada, seja em voz alta ou internamente, carrega um peso vibracional maior. Porque nasce de um lugar de alinhamento e não de carência. E isso faz toda a diferença, pois o universo não responde à urgência, responde à coerência. Não responde ao pedido aflito, mas à declaração firme. E essa firmeza não é rigidez, é clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que você aceita e sobre o que não tolera mais como verdade pessoal. E nesse ponto, você naturalmente começa a estabelecer limites mais saudáveis, a dizer não para situações que drenam sua energia e a dizer sim para oportunidades que antes talvez parecessem grandes demais. E essa mudança de postura gera um efeito cascata, porque cada limite respeitado internamente reforça a autoestima e cada escolha alinhada reforça a identidade próspera, criando um ciclo virtuoso onde você se sente cada vez mais merecedor, capaz e conectado. E esse sentimento de merecimento é essencial, pois ninguém sustenta a abundância por muito tempo se em algum nível acredita que não merece. E ao dissolver essa crença,